Nosso papel aqui é apenas coletar as informações, organizá-las e levá-las até você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua. Uma terrível perseguição contra os cristãos está vindo a galope. Uma igreja evangélica foi invadida na Palpina, na Grande Messejana. Um caso de intolerância religiosa e maus tratos, já que, além de deixarem bilhetes com ameaças, os suspeitos também deixaram parte de um gato que foi esquartejado. E nós não estamos falando de países da Europa, não estamos falando de Oriente Médio, estamos falando do Brasil. Aqui estava escrito, né? Morte aos cristãos. Símbolo satânico. E aqui não é uma questão de vender susto, fazer sensacionalismo para ganhar mais views, mais like. Não, é algo que de fato você precisa refletir no que está acontecendo. Morte aos cristãos, símbolo satânico. Essa igreja evangélica foi invadida, destruída, teve seus pertences e objetos destruídos e ameaças foram deixadas escritas em papéis. Você precisa entender o que está acontecendo. Você precisa despertar o quanto antes. Hoje o Mosteiro de São Bento, em Fortaleza, amanheceu dessa forma. Quando vi, imediatamente fui até o local. Vão usar como pretexto as falhas da religião para perseguir pessoas simples, verdadeiras, que buscam a face do Messias, como eu, como você. Há alguns dias, outra igreja também foi atacada. Um gato esquartejado foi encontrado no púlpito de uma igreja evangélica e, pasmem, a poucos metros do mosteiro violentado hoje. Por mais que você siga uma doutrina, por mais que você, de maneira equivocada, acabe interpretando a Bíblia, vão usar exatamente essas falhas para começar a perseguir você. Começou com algumas perseguições por parte do Estado. Vimos na questão cultural o quanto os evangélicos foram, de certa forma, difamados, podemos dizer assim, por conta de grupos políticos que se aproveitaram das pessoas simples e humildes que existem na igreja. Pais atacaram aqui a igreja aqui do mosteiro, a igreja católica, botaram aqui, ó. Olha aí o que foi que botaram aí, ó. Seguidores de Satanás aí. Entenda, sempre usaram a religião para controle das pessoas. Sempre fizeram isso. Perseguiram o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo durante 4 séculos. Quando viram que a mensagem do Messias era muito mais forte, o que eles fizeram? Eles dominaram a religião, distorceram muita coisa e criaram o que a gente conhece hoje como catolicismo, a religião institucionalizada. E detalhe, essa perseguição não será somente com os assumidamente cristãos, mas também com todos aqueles que praticam o evangelho mesmo sem saber, sejam eles ateus ou que não professem Jesus Cristo diretamente. E aí você fala, se a perseguição é somente com a igreja de Cristo, como é que essas pessoas que não professam uma fé diretamente em Jesus, não fazem parte de uma igreja, um índio que está lá no meio do mato, como é que essas pessoas serão perseguidas? Responde para mim, é simples. Perceba a inversão de valores que nós estamos sofrendo há bastante tempo. Perceba que nós estamos literalmente vivendo num universo onde o poste mija no cachorro, desculpa a expressão. Não há exatamente um entendimento do que é certo ou errado por boa parte das pessoas, e quando é confuso, e quando há, pior ainda, às vezes é invertido, onde o certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Então essas pessoas, mesmo que não estejam na igreja, mesmo que não professem diretamente Jesus Cristo por este nome, ainda que não acreditem em Deus, essas pessoas, por conta do caráter, por conta das suas atitudes, que direto ou indiretamente colocam em prática o Evangelho de Cristo, que só foi o novo caráter do ser humano sendo moldado dentro do Evangelho, essas pessoas não terão espaço no novo sistema que será completamente corrupto. E é isso que nós estamos vendo se concretizar bem diante dos nossos olhos e faz bastante tempo. Isso é a concretização daquilo que foi dito pelo próprio Jesus. E vocês serão odiados por todos os povos, por todas as nações, por professarem o meu nome, por andarem como eu andei, por pregarem o que eu prego, que é o amor e não a vingança, que é o repartir, que é o compartilhar, que é o negar a si mesmo em prol de Deus ou em prol da humanidade. Isso não vai caber mais, não terá mais espaço dentro do novo sistema, porque para controlar as pessoas você precisa atiçar nelas a ganância, a ambição fora de controle, o egocentrismo.
Você precisa atiçar nas pessoas que elas são vítimas, que elas têm direito a muitas coisas. Assim fica mais fácil controlar. Quando você gera revolta, elege um culpado para perseguir e assim as coisas vão acontecer. Mais de 360 milhões de cristãos sofreram algum tipo de perseguição religiosa em 2022. É isso, meus amigos, é chegado um momento onde todos nós precisamos nos preparar psicologicamente, espiritualmente, porque os dias são maus e a tendência é piorar. E eu não digo isso querendo ser alarmista não, é para que você se prepare, para que você prepare seu psicológico. E eu tenho certeza que nós vamos passar com dignidade por tudo isso, sendo você da instituição ou não, sendo você ateu, mas que possui o caráter de Cristo dentro de você, ainda que você não assuma, você também vai sofrer dias difíceis, porque você vai conseguir enxergar o sistema do jeito que ele é. E antes da intervenção, antes daquilo que muitos vão chamar de intervenção extraterrestre, mas que nós aprendemos como volta de Jesus, antes desta intervenção, nós vamos passar maus bocados. Mas eu peço sempre a Deus que nos poupe disso tudo. Eu sempre peço a Deus que nos poupe dessa situação. E eu acredito que nossa oração, ela tem muito efeito. Isso é mais do que um texto bíblico que a gente coloca na internet para ficar bonitinho. Eu acredito que isso é verdade. Assim como ocultistas vão tentar abrir um portal por meio das orações e dos rituais deles, eu acredito que o poder da oração pode fazer muita coisa. Há muito tempo, tudo está preparado para o governo da besta do anticristo. Eu me lembro em 2014, estava conversando isso no carro do saudoso pastor Rogério, lá do Parque Santo Antônio, que Deus o tenha, partiu tem pouco tempo. E no carro, a gente indo pro culto, ele disse para mim: Júnior, tá tudo pronto, tudo arquitetado, eles só estão esperando a ordem. E começamos a discutir que tipo de ordem era essa. E eu chego à conclusão que era necessário se criar uma tecnologia de controle maior das massas, de controle maior das pessoas, para que Apocalipse 13 se concretizasse. E naquele tempo, quando a gente analisou toda a situação, a gente viu que apesar da alta tecnologia que já existia em 2014, há 10 anos atrás praticamente, poderia se melhorar e muito o âmbito tecnológico para se dominar as pessoas. Olha o tanto de coisa que aconteceu em 9 anos, 10 anos. A primeira coisa que esse novo sistema vai fazer é tornar você mais dependente dele. Nós já somos dependentes do sistema financeiro global, do que a mídia nos conta, do que o Estado está dizendo que é certo e que é errado. Só que, como eu falei, está havendo uma inversão de valores, onde o certo se torna errado e o errado se torna certo. E por que estão fazendo isso? A mesma coisa que políticos populistas fazem. Vamos ver quem realmente está do nosso lado, vamos ver quem realmente conseguimos controlar. Vamos saber agora quem está pensando fora da caixa e quem não está. Vamos emitir os comandos mais absurdos, vamos fazer as coisas mais absurdas e vamos ver quem vai passar pano, quem vai relativizar a coisa absurda que estamos falando e que estamos cometendo. Deu para entender? Quanto mais absurdo você faz uma coisa e a pessoa relativiza, mais manipulada, mais eficaz é a lavagem cerebral sobre aquela pessoa. Aquela pessoa ela está completamente dócil, controlada e fácil de ser manipulada. Antes era pelas religiões, pelos grupos políticos, ideológicos. Agora será esse novo sistema que vai se aproveitar de tudo isso e vai institucionalizar de uma outra forma, de uma maneira moderna, com o nome mais bonitinho, o satanismo em pessoa. Eu já falei para vocês aqui qual foi a verdadeira história de Lúcifer, um ser extraterrestre que não obedeceu regras cósmicas que foram implantadas pelo Criador Fonte, que não admitiu que seres como nós pudessem existir, que entrou em conflito com outros seres que você aprendeu a chamar de anjo, né? Que participaram do processo de criação. Eu falo sobre isso no meu livro Anjos Desconhecidos, em breve estarei disponibilizando para vocês. Ele nunca gostou da gente, porque nós somos uma das obras-primas da criação, assim como ele foi, mas ele não admitiu dividir isso conosco. E quando eu falo de Lúcifer, nós não estamos falando de um único ser, nós não estamos falando de uma figura específica, nós estamos falando de uma civilização inteira de seres que não são daqui, que na linguagem moderna vão ser chamados de extraterrestres, e que possivelmente, se for verdade o que vai acontecer no dia 31, se for verdade, eu sempre deixei isso claro, vão passar pelo portal que vão tentar abrir. No meio disso tudo, eu só tenho a dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vocês perceberam que essa conversa não foi uma conversa
conversa religiosa, aqui foi uma conversa para todos aqueles que de fato praticam e vivem o Evangelho do Messias, ainda que nem o professem pelo nome que nós o conhecemos.